Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast da Rede Entre Amigas. E hoje nós estamos com nossa amiga Cagrise. Carlina Grise, com Milene Nader e as nossas convidadas especiais, pastora Ana Manhães, que é de Natal, da família ICP, que está comemorando 78 anos. Olha que especial. E junto com elas, Ana Cláudia, a nossa Claudinha, que é braço direito da pastora. É um prazer, Seja muito bem-vindas. Olha, que Deus possa abençoar essa nossa conversa hoje, Sim. que possamos falar das maravilhas de Deus, porque hoje vamos falar dos milagres do Senhor, não é isso? Que bênção ter vocês aqui. Obrigada pela presença de vocês. A gente está muito feliz com isso, né? Muito feliz. Que sabemos maravilha. que vamos ter um momento muito especial agora e ser muito edificada, né, pela vida de vocês. Sim. Aninha, minha amiga do coração, é uma alegria enorme tê-la aqui. Tanto tempo que a gente está aguardando esse momento, né, amiga? E ainda mais ter esse momento aqui com a gente, né? Isso, nossa. Olha, ser edificada aí com a Claudinha também. E elas estiveram há pouco tempo aqui com a gente na Conferência de Mulheres e foi maravilhoso, e falando de vaso, e mondoleiro, e quebra vaso, e derruba vaso, e molda vaso. Amassa o barro. Amassa barro, e hoje... Joga os cacos no amassadas, lixo. E que Fomos. impactante que foi, né? Muito. E tem muito Foi muito mais ainda a especial. falar. E eu Muito quero mais. conhecer esses milagres que vocês disseram que Deus fez na vida de vocês, né? tem Eu tô muitos. chegando agora aí na vida de vocês e eu quero muito conhecer isso tudo. Fala pra mim. Como começou, pastora? Quando que a senhora... como começou tudo isso de ser pastora? Quando Deus falou com a senhora? Como foi? Conta um pouquinho pra mim. Começou na quebra do vaso, né? E onde as perdas, as coisas foram acontecendo na minha vida, e eu fui acumulando dentro de um vaso, né? E só tinha aparência. Sim. E o chamado na minha vida é desde da minha infância. Minha família é toda, né, de pastores, pai, meu avô. Sim. Meu avô é o fundador dessa igreja que eu sou hoje, faço parte. Entendi. Então, começou toda a família a ter esse chamado. E isso ficou marcou tanto a minha vida, porque meu irmão é pastor, meu pai era pastor. Que coisa linda. Toda a Meu família filho é o foi passando pastor. o legado, né? Minhas irmãs, muitas são missionárias. E eu, num processo de perda, de tristeza, de luto, de aflições que eu vivi, eu guardei dentro do vaso muitas coisas que estavam me machucando e impedindo de Deus fazer o grande milagre, que era para mim estar hoje aqui. Uau. Então, eu precisei deixar o Senhor quebrar o vaso, né? O vaso foi quebrado, ele amassou o barro outra vez, eu precisei jogar tudo que não se via no lixo, né? Aqueles cacos, tudo aquilo que não me pertencia mais, para que o Senhor pudesse me usar com autoridade nessa terra. Então, foi quando surgiu essa mulher que vocês estão vendo hoje aqui. Quantas mulheres têm passado por isso, né, pastora? Isso. Se sentindo verdadeiros cacos, né? Cacos. Trancadas, muitas Trancadas. vezes em suas casas, e achando que não tem mais serventia, que não Isso. servem mais para nada, ou que não tem estrutura para aguentar, e se afundando, às vezes, né, em doenças emocionais, em depressões, apegos, idolatrando muitas vezes até os próprios filhos, ou o Isso. marido, ou Os coisas, netos. netos, Criando amarguras no criando coração, amarguras. Né? Nossa. E Isso impedindo deve de ter ver o doído Deus muito, de né? milagres. E mesmo Porque- deve ter sido muita dor para quebrar tudo isso, né? E ser Isso. amassada. Nossa, é uma Permitir história- isso, né? Permitir e isso. glória a Deus, você Porque se tinha- deixar permitir Isso. e enxergar o que Deus estava fazendo, né? E Porque se submeter na vontade dele. Porque tinha áreas que eu não permitia. E nós, mulheres, a gente tem áreas em nossas vidas que a gente diz, Senhor, aqui não. Mas tu é meu Deus de milagres. Mas essa área você não mexe. Então você quer controlar aquela área. E é na área que você quer ter o controle que o Deus de milagres quer chegar e amassar. E esse oleiro, ele é perfeito, amigas. Ele é um oleiro que só quem tem experiência real com ele sabe o que eu estou falando. É um oleiro perfeito que quando ele vai naquela área,
é porque ele quer usar você naquela área para atingir outras pessoas. Lembrei agora, sabe, Aninha, do versículo, né? Sim. Quando a gente fala o versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem para o seu propósito. Então, quando a gente lê aí todas as coisas, a gente não imagina que a coisa que mais dói, como talvez essa coisa que a gente se apega, que a gente segura dizendo aqui não, Senhor, vem a dor, o ser amassado, e a gente faz assim, não consegue, porque na dor você não consegue enxergar o bom que vem depois, você só quer viver a dor. E na prática não é assim também. Não, Senhor, aqui não. A gente não faz Não, isso você com não essa enxerga. clareza. Não. A gente simplesmente acha que é impossível. Né? Não é impossível. Isso aqui não é possível acontecer. Isso não vai acontecer. Aí eu creio no Senhor. Não, mas isso aqui eu acho que Deus não vai fazer. Não é assim? É isso, não é a questão. Muitas vezes a gente pensa assim, é fácil quando as pessoas olham a gente falar, né? Eu tenho apego, eu não consigo. Mas é algo que não é perceptível. A pessoa não percebe que ela está idolatrando alguém, um filho, ou uma coisa, ou um marido, ou um neto, ou o trabalho. Não é? Muitas vezes. E a pessoa não percebe isso como idolatria. Muitos acham que idolatria é você ter uma imagem e adorar essa imagem. Mas não é só isso. Não é? E aí acaba aquela história que a senhora contou também quando veio na conferência, né? Dos seus vasos que pintava e ia colocando tudo lá. Isso. Isso que me chamou muita atenção, porque quando a gente vai guardando, não literalmente, como a senhora fez, de realmente fazendo isso, mas a gente vai guardando no coração ou vai guardando em coisas, a gente não percebe que isso vai nos afastando do Senhor, porque a gente dá mais valor para essas coisas do que para o Senhor e Ele não consegue nos usar. Esse momento Sim. é bem lembrado agora, que você realmente quebra aquele vaso lá, quando você mostrou bem real, né? Jogou Sim. aquele vaso. Foi um momento assim desse momento que a gente fala de dor, né? Doloroso, que você realmente, que para você foi a quebra daquele jarro, né? Material. Material, Mas para nós, muitos, pode ser uma doença, uma enfermidade, né? Uma perda, né? Que a gente fala. E aquele momento você não consegue enxergar. Você talvez ali... Conta um pouquinho assim, quebrou e tipo, com a dor chegou, um diagnóstico chega, né? Algo na nossa vida. E talvez Claudinha queira falar um pouco também sobre isso. Para vocês, assim, esse momento crucial de... Foi aqui, Senhor. E aí o milagre aconteceu. Na quebra do vaso, depois de tantas perdas que eu vivi, né, de luto, de aflições, de medos, ansiedades, insegurança, né, eu estava ali um tempo viúva, né, minha mãe muito enferma também, já perto de partir, e eu com 3 filhos pequenos, então eu estava muito segura. E joguei para dentro das minhas pinturas, no início, quando foi descoberto o diagnóstico da enfermidade do meu marido, eu comecei a pintar muitas porcelanas. Eu pintei tantas porcelanas durante esses 3 anos de doença dele, que a gente fez uma exposição das minhas porcelanas. Olha. Mas eu me apeguei a esses 2 jarros. Que por sinal, ainda existe, né? Um existe. existe. Eu ia trazer ele para a Conferência das Mulheres, mas aí eu disse, não, vou levar. E Vai que você fosse quebrar ele... eu podia até quebrar ele, mas eu pintei esses 2 jarros, foi em cima da minha barriga grávida, da minha filha que estava na conferência. Deus até permitiu ela estar aqui com vocês. E nessa pintura desses 2 jarros, eu me joguei dentro deles tudo que eu estava sentindo dentro da minha vida. E após toda a partida, quando eu fiquei lutada, a aflição surgindo, os medos eu comecei a jogar dentro dos vasos tudo que eu queria trazer, as minhas angústias, revolta, interrogações para Deus. Porque a gente interroga a Deus. Deus, essas por quê? pinturas eram Eu pintei tanta representadas. coisa linda. Ele ia comprar as porcelanas fora do país para me pintar. Ele fazia questão de trazer tudo. Ele fez a exposição. E ele não está mais aqui. E por que, Jesus, isso? Então eu interrogava a Deus. E agora, Senhor, o que eu vou fazer? Então eu comecei a jogar naqueles vasos
o medo de perder. Mas não era todas as porcelanas, porque eu pintei jogo de chá, gente, jogo de jantar. Mas eu me apeguei àqueles 2 vasos. Então, eu levei para meus filhos o medo dos vasos quebrarem. Entendeu? E ali... Que na realidade eram as dores e as lembranças que você era levava. aqueles 2 jarros. E quando eu vi o jarro quebrado, que eu cheguei em casa, eu me sentia morta. Um vazio surgiu em mim. Gente, você não tem noção. E eu disse, não pode. Agora tem que colar o vaso. E ali eu senti Jesus realmente me quebrando. Ele me quebrou por inteira ali. Porque ele queria me libertar de tudo aquilo que eu estava vivendo dentro daqueles vasos. Entendeu? E Deus, ele é lindo, né? Ele é. Ele liberta. E sabe, pastora, até não querendo tirar o foco, mas eu lembrei de uma outra coisa. Eu tenho aquele ponto aqui, sabe? Ponto que estão me falando assim. No ponto. Claudinha tá caladinha, mas me falaram, Claudinha, de um milagre específico que aconteceu na sua vida agora durante a pandemia. Você quer contar pra gente um pouquinho como foi? Eu era aquele vaso, bonito por fora. Que é lindo, de Eu verdade. até me emociono. Parecia estar tudo bem. Tudo muito caminhando bem, minha família bem. Eu tinha uma vida que achava quase que perfeita, né? Tudo indo, caminhando muito bem, eu na igreja, fazendo tudo, muito ativa em tudo. E eu fui fazer um check-up cardiológico. Sim. Com minha mãe com 80 anos e eu com 49. Começo do ano passado. E eu disse, mãe, eu vou com você porque eu fico sempre enrolando essa consulta do cardiologista. Eu vou para todos os médicos, mas estou enrolando o cardiologista. Então, quando a senhora for, eu vou. Tá, filha, a gente vai tal dia, vamos. Os mesmos exames foi passado para minha mãe, foi passado para mim. Eco, esteira, exames, todas as taxas e tudo. Retornei para mostrar meus exames. Primeira consulta da minha mãe estava perfeita, tudo ok. Quando ela abriu meus exames, que olhou para o teste ergométrico, ela disse, tem uma alteração aqui. Aí eu, tá, precisa repetir o exame? Se não, você vai ter que fazer um cateterismo. Eu disse, cateterismo? Ela disse, se possível amanhã. Então ali eu disse, eita, eu pensei que estava tudo ok, né? Que o vaso estava perfeito. Eu não vim para mim, né? Eu vim para minha mãe. Minha né? mãe, Isso. que tem 80 anos. 80 anos. Eu Minha sou mãe, tudo Perfeito. excelente. E eu saí dali meio que dizendo, não, essa médica é muito... Ela é bem experiente. Vou em outra médica, não gostei dessa. Vou sim. pegar uma segunda opinião. Fui em outra médica no outro dia. Chegando lá, ela disse, não, aqui não tem que repetir exame nenhum, não. Você vai precisar mesmo fazer um cateterismo. Mas antes a gente pode fazer uma angiotomografia. Eu disse, está certo, que é menos invasiva. E dali eu parti para a angiotomografia e foi detectado várias obstruções nas minhas artérias. Inclusive, uma tinha 90% de obstrução. Nossa. Eu não sentia absolutamente nada. Eu estava lá como eu estou aqui agora. Muito Jesus. bem. Nunca senti um cansaço, nunca tive pressão alta, diabetes, nada. Tudo perfeito. Fazia Malhava, atividade física, Fazia tudo, sempre. Tudo ok. Mas o vaso estava quebrado. Senhor. E eu passei por um processo que eu digo que foi o pior. Foi entre o diagnóstico até chegar o dia da cirurgia. Porque foi num momento de pandemia. O plano de saúde demorava a autorizar os exames, inclusive a cirurgia. Sim. E parece que Deus queria que eu passasse por aquele processo. Tinha um propósito, né? Não foi no tempo que eu quis. Porque por mim, pelo meu esposo, por todo mundo, pela família,
queria que eu disse, não, você tem que andar logo, vamos logo fazer. Você está com uma bomba dentro de você que pode explodir a qualquer momento, né? E ali eu passei por muitas coisas que me fez chegar muito perto de Jesus. Um momento de intimidade que eu não... Você já era cristã Sim. e não tinha ainda... Eu caminho com a pastora há mais de 15 anos. Sim. Na mesma igreja, né? Que é na família ICP. E lá eu tenho muitas atividades. Porque por ser uma igreja pequena, não é como essa, acumula muitas coisas, né? Como a gente cria raízes lá, então termina que sempre as pessoas... As mesmas pessoas as acabam mesmas fazendo pessoas, muitas coisas, exatamente. Né? Mas não é porque aqui é grande que é muito diferente, não. Ah, é. Então, naquele momento eu me senti agora. Eu tenho tantas coisas para fazer, meu Deus. Você ficou com medo de morrer? Fiquei. E isso é recente, né, Você tem Claudinha? filhos? Fez Eu um tenho A gente duas pensa nos filhas. filhos, Eu né? sou casada há 28 anos Olha aí. com o mesmo marido. Cuida de Glória a uma Mesmo sogra. namorado. Glória a Deus. Cuida de uma sogra, né? Aí mora comigo a minha sogra. Tenho duas filhas. E vem uma com aquele 20... medo, né? E É. se eu faltar, como é que eles ficam? Não foi isso? Foi um deserto. Foi um deserto. tempo de esconderijo que eu falo. Oh, meu Vinha comentando com a Aninha. Minha pastora, mas eu chamo ela de Aninha. Eu porque ela também é também. minha amiga. Também. É, e Eu ali... vou chegar nessa intimidade. Né? Eu chego lá. Daqui um tempo, né, sim, pastora? sim, é amiga. Então, ali eu tive um tempo que eu estava dizendo, Aninha, quando a gente está assim, ela perguntou assim, se Jesus te perguntasse hoje o que você mais deseja. Tipo assim, o que queres que eu te faça? Perguntei Isso. no carro. Aí eu disse a salvação da minha casa, né, eu e minha casa. E depois a saúde. Porque quando a gente está sem saúde, É gente, verdade. a gente não Sim. tem ânimo para nada. É verdade. Com certeza. E nesse tempo que eu passei, né, eu não tinha força para orar. E eu falei pra ela isso no carro, que fica sem força. Fica. É verdade. Por isso que a gente precisa E de eu, intercessores uma nessa oração, hora. para mim, primeiramente eu Realmente. tenho que adorar o meu Deus. Sim. As petições vêm por último. E ali eu só pedia pela minha vida, todos os dias. Meu marido não dormia mais bem. Eu ia deitar, não sabia se eu ia acordar. Passei a tomar alguns remédios todos os dias. Até chegar o dia da cirurgia, porque eu já sabia que tinha obstruções importantes nas minhas artérias. E que ali eu podia, como muito aconteceu, que a gente tem visto, Sim. mortes súbitas. Claro. E eu ia ser uma dessas, tenho certeza. E Deus me livrou. Foi um grande livramento na minha vida. Porque eu não sentia nada, gente. E Deus fez eu chegar até ali, aquele consultório, e fazer tudo isso e descobrir. E hoje eu sou canal para várias pessoas que dizem assim, agora eu vou para o cardiologista. E minhas irmãs todas foram. E o médico não tinha explicação. Ele dizia, você nunca desmaiou? Eu disse, não. Você nunca sentiu cansaço? Não. Você nunca... Eu disse, nunca, eu nunca senti nada. Aí ele disse... Eu sou atleta. Aí meu pai, eu O perdi... marido dela corre, né? Meu marido é triatleta. É. Que, por sinal, a gente vem muito aqui para João Pessoa, porque aqui essa terra gosta de esporte, né? Gosta. Então, E é uma delícia. eu sempre achei que estava tudo muito bem. E Deus me fez passar por tudo isso para ver o quanto era importante a minha comunhão com Ele. Exatamente por eu ser muito ativa na igreja, de estar sempre querendo fazer algo. E eu achava que aquilo vezes ali... o ativismo nos impede de estar próximo do Senhor. Né? Exatamente. Foi um tempo incrível mesmo. É uma Foi- lição, né, Claudinha, para a Sim. gente olhar, porque nós, como cristãs, a gente tem essa paixão e esse amor pela obra de Deus. Sim. E a gente entra nesse ativismo e a gente pensa assim, mas, Senhor, eu estou fazendo tua obra, né? Por que eu vou parar? Por que eu vou Isso. adoecer? O que é que está acontecendo? Por que tu vai impedir que eu faça? O que é que está acontecendo? Não, eu vou na onda. Não, e aquela história assim, não, parar por quê? Você está aqui com a missão. Você não tem que parar. Continua, faz. Quer descansar? Morre.
Quer parar? Alguém vai fazer no teu lugar. E a gente não enxerga que o nosso corpo é templo do Espírito. Precisa de cuidado. Precisa ser cuidado. E ele é o primeiro que a gente tem que cuidar para poder cuidar. Nós somos como... A igreja é o quê? A UTI de Deus. Se as pessoas, os médicos que estão lá dentro, não olhar para dentro de si e não se cuidar, e não parar, e ir para dentro de uma caverna, como você fala aí, fazer com que esse templo se fortaleça na palavra, no cuidado com ele, como a própria palavra manda, para receber aqueles que estão piores do que nós. Porque não falo isso, como Paulo diz, eu não faço por estar perfeita, porque me emociono com você, porque quem tem fibromialgia, quem tem dores, sabe o que é isso. E eu já fiquei prostrada. Mas, inclusive, hoje aqui, em dores, eu me levanto para fazer a obra. Mas eu tenho que vigiar qual é o dia que eu tenho que dizer não. Isso. Qual é o dia que eu tenho que entender que não sou eu que faço, é o Senhor que faz através de mim. Né? E a gente tem que entender isso, né? Sim. Me fala, aí você chegou a fazer a cirurgia, como foi? Então, aí eu passei por esse processo. Eu passei de fevereiro, foi quando eu mostrei meu exame. Que demora para plano liberar e tal. Só fui me operar em junho. Nossa, é muito... 4 meses. Olha 4 meses. Olha o período que eu passei. Sim. Né? Mas foi um período que Sendo valeu amassada, a pena. né? Fui muito amassada. Mas esse período foi de negação ou foi de exames? Exames. Porque era uma cirurgia grande, né? Porque primeiro, então ia ser aberto. primeiro eu fiz o cateterismo. Tive que esperar, a autorização só saiu depois de um mês. Sim. Depois que é confirmado no cateterismo, porque no cateterismo eu ia saber se eu ia colocar estentes Sim. ou ia partir para a cirurgia de revascularização miocárdica, que é a famosa ponte safena. E lá, aí por isso que demorava, porque demorava para autorizar a angiotomografia, demorou para autorizar o cateterismo. Sim. E no cateterismo foi confirmado que eu precisava fazer a cirurgia de revascularização. Aí foi mais de um mês para frente para autorizar. Então ficou um mês sabendo que ia passar por outra cirurgia, porque o cateterismo já é uma cirurgia, para alguns já é um procedimento invasivo. No cateterismo já podia dar uma solução ou não, né? Verdade. Aí lá ele viu que eu não podia botar estentes, que eu precisava mais de 6 estentes. Nossa. Então ele disse, você vai ter que partir para essa cirurgia. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, ele disse, receba essa notícia como boa, que você vai fazer essa cirurgia. Porque é um instrumento que a gente usa antigo, né? A cirurgia de ponte safena é um procedimento bem antigo e de sucesso. Então não tenha medo, você... eu vi ali o cuidado de Deus, do grande livramento. Você vai passar. Vai passar Vai por passar. Vai passar. E chegou o dia, eu disse, doutor, quantas pontes vão ser colocadas? Eu fui para a primeira consulta com o cirurgião, até então era com o cardiologista. Fui para o cirurgião, meu esposo nunca tinha ido para uma consulta comigo. Ele disse, eu quero ir para essa, porque eu tenho muitas perguntas para fazer. E chegando lá, ele disse assim, doutor, quanto tempo de cirurgia? Aí ele disse, para quem? Aí ele disse, para ela, não, para mim, não, para a família vai ser a eternidade. Para ela vai ser assim uns 2 minutos. E para mim vai ser... que apagar, né? E para mim vai ser mais ou menos umas 8 horas. E ela agora, enquanto espera a cirurgia, ela pode caminhar, que ele é louco por exercício, assim. Sempre E você me estimula. acompanhava ele? Aí ele disse, não, ela não pode, você não pode nem fazer uma caminhada. Aí foi quando eu caí na real. Eu disse, eu estou correndo perigo. Estava por um... Eu preciso do meu Deus de milagres. Eu preciso de um milagre. De um milagre. Eu preciso de um milagre. Que bênção ter te levado para então, esse quando eu médico, cheguei, né, com sua mãe. Quando eu cheguei na cirurgia, sim, aí ele disse, quantas pontes? Ele disse, só depois que eu abri. E nessa cirurgia foi colocado em mim 6 pontes safenas. Uau. Olha. 4 safenas e 2 mamárias.
e nenhum médico entende, porque é uma cirurgia de pessoas idosas que têm colesterol alto, Sim. né, que não Que tem minha uma mãe vida. fez. Exatamente. E geralmente é para pessoas acima de 60, 70 anos. É. Ele depois disse, eu não de sei nem 70. como vai ser sua recuperação. Eu disse, eu já sei como vai ser. O Deus que eu sirvo vai cuidar de tudo. Amém. Glória a E Deus. ali eu fiz a cirurgia, foi 8 horas. Aquela hora que eu entrei no centro cirúrgico, eu não sei nem explicar do medo que eu senti. Do medo que eu senti, mas a minha filha estava comigo na hora. Foi, Senhor, entra comigo. Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Amém. Ela me fez lembrar isso. Glória a Você Deus. Mãe, desceu a casa do oleiro, Fique né? tranquila, E o vai dar oleiro tudo tava ali certo. lhe esperando, Jesus. E ali eu me entreguei mesmo. Eu disse, Senhor, eis-me aqui. Amém. Mas eu quero seguir o teu caminho ainda, que eu tenho muita coisa para fazer. Eu quero ser sua agente pro resto da vida. Poder Amém. levar o evangelho da Sim. forma que eu sei, da forma que o Senhor me ensinou. Mesmo sendo tão amassada. Mas eis-me aqui. E Nós tenho somos muito para milagres fazer, né? ambulantes, Muito pra né, fazer. meu Deus? Milagres. Nós somos E milagres. dali eu tive uma recuperação Que maravilhosa. bênção. Com um mês eu já estava caminhando. Olha E só. depois já ia para academia, fazia uma... Já é triatleta hoje com o marido? Não sou triatleta. Assim, eu deixei de pedalar, porque eu tive, como foi aberto aqui, Eu né? também pedalava, amiga. Olha aí, ó, viu? Tá Como vendo, eu fui, amiga? eu tive essa parte aqui, né, Aberta. aberta. Aí teve muitos exercícios que eu não podia fazer Sim. ainda, superior, e a bicicleta era muito perigoso. E você está há quanto tempo da cirurgia? Quanto tempo você Um ano fez e assim? meio Um ano e meio. que eu E fiz a hoje Você se cirurgia. sente renovada. Total. Glória a Deus. Já refez Um exames, milagre. está tudo 6 bem. em 6 meses. Um Olha grande que bênção, milagre. É um grande Tudo bem, milagre, graças né? a Deus. E quando eu vou fazer a esteira, é aquele friozinho, né, na barriga. Porque foi ali Mas que foi creia que a detectado. obra que o Senhor fez foi Isso. perfeita. Não, e quando você falou É. do medo, que eu comentei, o medo de morrer, né? Porque a gente tem aquele medo de Sim. deixar os filhos, não é o medo da morte. Eu falo porque eu entendo isso. De Eu também deixar já fui tudo. para mesa de cirurgia como você, com medo de morrer, chorando, achando que eu ia morrer. Outra situação, em outro momento eu conto, mas eu conheço bem esse medo. E a gente que tem a Cristo, a gente sabe que esse medo não é o medo da morte. Porque a gente sabe para onde a gente vai. é Eu não tinha verdade. medo de morrer, eu sabia para onde eu verdade. ia. É Meu medo verdade. era como é que vão ficar meus filhos que ainda são tão jovens, tão pequenos. Como é que eu vou deixá-los? Eu lembro que o meu maior pânico era esse. Como é que eu vou deixar eles tão pequenos? Né? Ou como agora há pouco tempo, tão adolescentes. Né? Então ainda precisam da mãe. Não estão encaminhados, não estão casados, nada. Eles ainda precisam disso. E a gente como mãe tem esse coração, né? Isso mesmo. Esse medo não é pela gente. Eu falei, Isso. para mim era assim, não era o medo, eu vou morrer, o que vai... Não, eu sei para onde eu vou se eu morrer. Eu não tenho medo de morrer. Mas o receio, eu acho que é muito em cima disso. E aí Deus vem e faz um milagre, já começa o milagre do diagnóstico, né? Porque simplesmente você poderia já ter morrido, Isso. não é? E ele Até lá na vem... igreja ministrando. Exato, no É. momento, ou pedalando, ou Veio o fazendo milagre uma da fé, né? atividade. A fé de que a certeza, né? Porque a fé que ela teve nesse momento, o Senhor é meu pastor. Exato. E nada vai me Isso falar. é fé, né? A certeza do que eu A não vejo, certeza né? de Nunca que o me Senhor faltou. Eu ia disse estar para com ela, você. Claudinha, anote tudo. Ele detalhes. cuidou de todas as coisas, de todos os detalhes. Glória a Deus. Que lindo. Que lindo. Tudo. Eu creio tudo. nisso, eu creio. Eu tinha muito medo do depois, né? Do Do pós-operatório. pós-operatório, que foi muito Doloroso, bem né? ruinzinho. Você tem que dormir meio que sentada. É, Você minha perde mãe o passou ar, isso. porque não, isso aqui está tudo reprimido. é verdade. Então eu tinha muito medo. Eu achava que para voltar para a igreja eu ia demorar. Mas voltei Mas você já com estava toda a glorificando a força. Deus mais forte, forte. do que antes. Eu Foi creio. impressionada. Eu creio. Aí, E só começou, nós viu? Porque faz fizemos- pouco tempo. É? Essa cirurgia faz pouco tempo, né? 1 ano e meio. Então ainda tem muita coisa para você continuar fazendo aí, viu, Tem amiga? muita coisa para Deus Isso fazer. aí Muito não nova, foi- né? Renovou o Jovem. coração dela, foi para ficar Não, paradinha, foi deitada não. na balançando, Pois é. numa rede. Então, Verdade. quando... Aí, Deus te deu um novo coração, minha Isso, filha. novo É para coração. usar esse coração. É verdade. e assim, eu gosto de fazer muita coisa nos bastidores, assim, de estar no púlpito, essas coisas. sim. Eu já sou meu... Só se Deus mandar mesmo. E ela é que
está no comando, ela disse, você vai ter que dar seu testemunho. Sim, né, amiga? Não Aí foi teve- para ficar para você, né, Exa- Aninha? Aí Você eu me edificar o lembrei trazido. do que eu tinha Isso. prometido para Deus. Tá vendo? Senhor, me deixa viver para ser agente teu aqui na Olha terra. aí. E esse testemunho aqui vai ecoar para muitas muitas mulheres, mulheres. porque quando vai para a internet é algo que, Então. né? E até quem está verdade. ouvindo vai encaminhar para pessoas que talvez estejam passando por algo parecido. E tudo Isso. isso traz, fortalece. Aquelas que A estão fé. assim, descuidadas de sua saúde, vão para o cardiologista, né? Tem que ir, tem que E cuidar do precisa corpo. praticar um esporte, precisa se Precisa. alimentar Eu acho de que tua nós igreja, aqui já estamos mesmo sendo pratica- abençoadas, né? Mesmo Porque praticando esporte, se alimentando essa é uma lição bem. para nós também, que E a gente estamos acha muito que- envolvidas com que tudo, nossos né? pais precisam. Ou que a gente não está cardiologista. sentindo nada, como É, você tô disse. bem. E os exames de rotina, como a gente falou um dia desse, Não sobre o tem, exame de não tem mama, esse né? A gente exame, teve né, testemunhos. do cardiologista. Não, do cardiologista a gente deixa por último, Por porque como a último. Claudinha falou, a gente não está sentindo nada. É. Né? Exatamente. Então, por que ir a um Tô cardiologista? Então, esse a Eu não gente tinha deixa uma de pressão. lado. O vaso está perfeito Alterada. por fora. Eu tá já tomo linda. medicação de pressão, amiga, então tenho que É estar importante. vigiando Então. tudo, né? Mas, pastora, Não. me falaram que tem um milagre para a senhora também aí. Um milagre que a senhora que aconteceu com a senhora aí também nessa época. Me conta, Nesse vai. mesmo período. No mesmo período? No mesmo Assim, período. bem antes Ei. um pouco, né? Foi antes, foi no começo do ano. Quando, você. bem na verdade, E eu fui no eu meio. passei há muitos anos atrás, no processo de também do vaso, Sim. eu adquiri uma hérnia umbilical, né? Uhum. E eu precisei fazer uma cirurgia urgente. Nessa cirurgia não deu certo. Aí teve que fazer, passei por 3 cirurgias. Nenhuma foi bem sucedida. E eu fiquei, ao longo desses anos, eu fui adquirindo muita. No meu abdômen, ele existia como se tivesse tudo inchado por dentro. Eu pregava e descia do púlpito mal. Eu comecei a não dormir bem, eu acordava com refluxo. E eu fui ao médico, uns 2 anos antes da pandemia. E ele disse para mim, para sua surpresa, você vai ter que fazer outra cirurgia. E eu cheguei em casa, eu falei para o meu marido e para meus filhos, eu só me opero se for com Ivo Pitangui agora. Eu falei assim para Deus, eu não quero mais passar por outra cirurgia. Isso não está dando certo para mim, esse refluxo está piorando. E fui para a igreja orar e tudo. Quando eu fui convidada para um chá. E lá eu conheci uma linda mulher. A gente ia falar da beleza da mulher. Eu ia falar da beleza interior e ela da exterior. E ali a gente foi amor à primeira vista. E a gente ficou na mesa, parecia um anjo aquela mulher. E ela disse, eu sou cirurgiã plástica. Eu disse, eu sou pastora. E ela disse, nossa. Aí eu disse, eu queria uma consulta com você. Ela disse, vá amanhã na minha clínica. E ali eu fui, eu e minha filha, foram 2 horas com ela conversando. Eu contei toda a minha história. Ela disse, eu opero você. Eu vou ajeitar isso em você por dentro. E vamos fazer os exames. E tudo pronto, amiga, para mim me operar. E para minha surpresa, aquela mulher, ela não era Ivo Pitangui, mas ela foi assistente de Ivo Pitangui. Ai, Ana, não acredito. É igual a história que quando as meninas souberam dos pêssegos. Como Deus faz, É né? lindo demais. Meu Deus. E ela praticamente ia ser muito cara a minha cirurgia. Mas aquela mulher abriu mão de tantas coisas para me operar. E tudo pronto para me operar, amiga. Todos os exames. E eu, quando estava já para ir para o hospital, né, assim, vai ser tal dia. Chegou a pandemia. Cancela tudo. Aí Senhor, não era para ser. Então ele disse, tenha calma. Passei
um ano esperando. E muito mal. Eu acordava muito mal. Eu dormia sentada, porque era muito refluxo. E, só um parênteses, a pessoa que me operou antes, todo mundo dizia, você processe. Isso foi erro médico. Mas o Senhor disse, não processe. Perdoe. Eu, Jesus, mas como eu estou? Mas perdoe. Perdoe. E agendaram para a cirurgia. Quando abriu para a cirurgia, depois de um ano de tudo pronto, voltou a pandemia outra vez. Fecha os hospitais em Natal. Mas aquela mulher disse, eu vou operar ela agora. Eu quero operar ela agora, não posso esperar mais. E minha filha veio, todo mundo se programou, vieram cuidar de mim, eu me operei. Não foi fácil, não foi fácil. Foram 6 meses de repouso absoluto. Mas com um mês de operado, eu levei uma queda. E abriu minha cirurgia. Eu fiquei muito mal. E naquela hora que eu caí no chão, eu não sei como foi, eu fui me levantar. Eu não vou chamar ninguém para me ajudar, achei que já podia. E caí com todo o corpo no chão. Então, me levaram para o hospital com um mês de cirurgia. E quando eu entrei ali, aquele anjo chegou. Vocês creem que existem anjos? Creio por Deus. Ela olhou para mim e disse, calma. Você vai ficar bem. E ela cuidou de mim, fechou de novo. Foi mais um processo doloroso. E eu olhava as vidas, as mulheres, tudo aflitas nos lares, ansiosas, e eu parada sem poder fazer nada. E aquilo me afligia dentro de casa, porque eu também estava precisando de ajuda. E eu adquiri medo de muita coisa naquela cirurgia. E eu tinha medo de ficar no escuro, eu tinha medo, porque eu não tinha medo mais de nada. Jesus já tinha me quebrado, né? Mas eu voltou os medos. E naquele processo do meu quarto, dependendo das pessoas, até para me levantar, Jesus me ensinou, me amassou outra vez, me quebrou, me ensinou tantas coisas, detalhes. E ali o Senhor restaurou de novo a minha saúde. E eu disse, Senhor, o primeiro lugar que eu quero voltar, quando tu me colocar de pé, é para a igreja, para te agradecer, te adorar. E eu quero, enquanto eu viver, eu quero estar fazendo a tua obra. E o Senhor de milagres, Deus de milagres, é o Deus que a gente está falando dele aqui agora. Com essa autoridade, Ele me colocou de pé outra vez. Eu estou aqui com vocês. Aleluia. Estou aqui com vocês, fez um ano também de cirurgia. E quando eu disse, eu quero pular outra vez. Eu vou pular. E tu vai pular mais forte que antes. Mas tem um detalhe. Jesus agora vai se cuidar. Você não pode passar do peso. Você vai cuidar também de você. A gente não pode pensar só em espiritual, amigas. Porque a gente não pode viver, a gente não vive num mundo só espiritual. Ana, amanhã é uma ação. Não existe. A gente sempre fala isso aqui, nós somos corpo, alma e espírito. Isso. Nós precisamos cuidar do corpo, porque o Espírito Santo está em nós. Nós precisamos cuidar do emocional, que é a nossa alma, pensamentos, emoções, sentimentos. Isso. A gente precisa cuidar disso. Verdade. Nem tudo é espiritual, né? Sim. E Temos que ter o precisamos cuidar do equilíbrio, né? espírito. E para isso que Deus coloca os médicos que cuidam do corpo, os médicos que cuidam da alma. Nós temos aí psiquiatras, psicólogos, Sim. etc. e tal, que cuidam dessa área. E temos a parte espiritual. E nós temos que ter esse tripé, cuidar disso tudo. Nem tudo é espiritual. Isso. Nem tudo é só emocional. E se o corpo estiver ruim, o corpo bom já adoece. Não é mesmo fazendo atividade física e tudo mais, o nosso corpo ele envelhece
os nossos olhos, não é? Eu lembro que eu usei óculos a minha vida inteira, desde muito novinha. E perto dos 40 anos eu fiz a cirurgia para deixar de usar óculos para longe, né? Aí o médico disse assim, você vai fazer, mas vai ficar tão pouco tempo sem usar óculos, porque depois dos 40 não tem jeito, todo mundo vai ter problema para perto. Todo mundo, que é Aí eu isso. dizia, e realmente, eu acho que eu fiquei 3 anos só sem óculos. E aí começou para perto de novo e usa óculos de novo. Então, nós temos o nosso corpo, ele envelhece. E a Bíblia fala isso, que nós temos uma determinada quantidade de idade, depois é enfado, é cansaço, né? Então, nós temos que entender que o nosso corpo, ele precisa de cuidados. O nosso emocional, vê o que a senhora falou agora dos medos. Os medos voltaram. Isso é emocional, fobias. Quanta gente tem toque. A senhora falou outro dia também, acho que mania de limpeza, não foi? Coisa assim. São coisas de manias que precisam de um cuidado. Sim. Pessoas que passaram por traumas da infância que precisam de cuidado, né? Isso. Assim como no espiritual, porque o diabo existe, né? Isso. E ele tá aí para quê? Para matar, roubar e destruir, não é? E João não 10, é 10 lá fala isso. longe, não. Ele fica em volta Ele de nós. fica em volta ao nosso derredor. Então Esperando a gente tem que ter algo pra cuidado com tudo isso. A gente como um ser integral, né? Como é lindo ver o que Deus faz, né? Nós temos tantas coisas, tantos milagres e só milagre só o fato de acordar respirando, né? Que coisa mais linda, olhar para esse sol maravilhoso que a gente tem aqui em João Pessoa, dar uma andadinha numa praia, vocês em Natal morar aqui também. Em João Pessoa. Mas Natal tem praia também, pastora? Mas Mora longe da praia? Não. Mas assim, bem perto, tudo é perto do Natal, né? Mas não é como aqui, né? Mas aqui é uma delícia, eu sou apaixonada. Eu moro aqui há 11 anos e eu fico aqui. Não foi Com fora, certeza, se eu morasse aqui, eu ia frequentar a Cidade Viva. Olha, então vem! É muito bem-vinda, porque você Vocês faz têm que parte colocar de nós. uma lá. Uma lá. Uma lá. Olha aí, ó, não é possível, por que não? Quem sabe, né? Quem sabe? Deus sabe. Deus sabe todas as Que coisas, bênção. mas Gente, como é ouvindo maravilhoso. aqui, viu? Não tem como não me emocionar, porque essa mulher, nesse período aí, eu estava aqui lembrando. Foi um período também bem difícil da minha vida. Foi. E a gente tem uma mania, eu não sei o que é, que a gente se fala nas madrugadas, né, Aninha? Parece quando ela tá lá com insônia, eu tô com insônia, a gente aperta lá, quando vê o celular, tá as duas acordadas, né? Amiga tá aí. E é o anjo que eu digo, é um anjo na minha vida. E nesse período da queda, da cirurgia, eu não estava bem, nem eu queria dizer para ela, e nem ela queria dizer para mim. E, assim, essa sensibilidade, sabe, que ela tem no coração, que ela é essa mulher que, assim, eu me apaixonei, Deus nos uniu com propósitos que a gente não entende ainda, mas ela só fazia assim, amiga, Deus está com a gente. E a gente vai passar. Mas ela não me dizia. Aí ela, amiga, eu fui cirurgiada. Aí eu disse, amiga, de que? Ela disse, depois eu vou contar todo esse testemunho. Tu vai ver. Aí eu amei. E não sabia que ela estava vivendo tudo isso. Eu soube agora esses detalhes. Porque ela me poupou. Ela, assim, ela abraçou comigo. A gente se fortalecia uma a outra, mas ela me poupou. E assim, eu a amo cada vez mais, né? Esse carinho, né? De que a gente sustentava uma a outra no Senhor. Aí depois veio a queda. Aí foi um momento também bem difícil, porque eu tive um processo da doença do meu pai. Foi. Aí ela fez, amiga, eu caí. Aí eu disse, não, amiga, mas caí, já me levantei, já está tudo bem. E era outra cirurgia. Mas ela me poupou. Ela disse, eu disse, diz para mim, conta tudo, como você está, como aconteceu. Ela, não, eu conto, eu vou escrever. Eu vou escrever. E ela estava nisso, em todo esse processo. Mas aquele ombro amigo. E o que eu olho nessa mulher admirável, em você, Claudinha, que eu também pedalava, eu passei por um processo que acho que nem a Ana sabe, da história do câncer, do meu diagnóstico de câncer também, que eu poupei ela. A gente só falava da fibromialgia quando a gente... É isso, é. Mas eu vou lhe dizer, eu continuo te admirando, Claudinha, você também está no meu coração, todos que fazem, a Larissa, eu disse que eu já amo, né? Só de conhecer os nossos filhos, a gente já adota os nossos filhos um ao outro.
Mas essa sensibilidade, como cristã, nós não podemos perder, gente. Não. Porque dores todas nós temos, mas esse equilíbrio, como a gente falou aqui, a mim falou, a gente cuidar do nosso corpo, da alma, do espírito. A sensibilidade de a gente olhar para o outro e dizer, isso não é porque eu passei que eu estou mais, assim, fico com o coração mais, né, mais duro ou mais racional. Eu não, já vivi o que eu tinha que viver, já fui amassada, Sim. mas como a gente viu, a gente tem sempre que ser amassada, porque esse vaso... que eu quero ter um momento depois da gente falar mais sobre isso, que esse vaso que o Senhor fica quebrando, Não é, fica é amassando, sempre. como Gente, você não vai- falou, não com vai ser pra- mágoas, né, com coisas que muitas vezes nós vamos levando para os nossos relacionamentos, para a Isso. nossa família, os medos para os nossos filhos. Deus vai tirando, sabe? Deus quer moldar a gente. Exatamente. Agora as cicatrizes ficam. A tua cicatriz está aí, Tá né, aí. Claudinha? Mas não Mas é com você olha cola. isso, e você olha para ela e faz. O guerreiro tem cicatriz. Um guerreiro, ele não vai para a luta e ele volta sem arranhões, é. sem cicatrizes, mas ele olha para elas e faz. Aqui o Senhor me ajudou. Me ajuda. Até porque a cicatriz, ela já não dói. Ela não Ela dói é mais. uma marca Uma de marca. algo que doeu, Exatamente. de algo Isso. que foi sarado, Foi de sarado. algo que foi curado. Exato. Mas está ali para dizer, ó, né? O Senhor usa essa cicatriz para dizer, olha, eu usei aí, eu Não- estive não aí. é uma cicatriz pequena, não. É uma Eu, marca bem eu grande. sei, eu sei. São duas. A Na da minha perna mãe, ela não consegue nem usar roupa externa porque ela é bem grande. e a Mas da- tem um detalhe, viu, gente, que eu preciso falar aqui. Na cirurgia, aquela mulher era top, da top. Ela, assim, é cirurgiã plástica, melhor que eu acho que tem em Natal. E ela, quando eu acordei, ela disse, eu lhe dei uma arrumadinha. Ai, Jesus. Eita, olha. Deus fez um dengo em mim, amigas. Olha. Foi. Olha E ela que coisa. caprichou em mim. Eita, Olha que bem. Então, eu olha quero dizer aí. isso pra vocês. Moldou, né, Aninha? Aí Ai, que quando coisa eu linda. pude me ver assim, eu disse, Senhor, como eu tô linda. Olha, fez uma modelada aqui, foi, Aninha? Eu tô muito linda. Aí ele disse, tá vendo, filha? Eu caprichei. Ai, E antes dela me operar, eu juntei toda a equipe dela, que são quase 10 pessoas. E ali eu segurei a mão de todos, fiz uma oração. E hoje eu sou conselheira dela, ela me chama. Olha os propósitos de Ela, Deus. Vem me ver, eu tô com saudade. Ai, que lindo. Então a gente virou duas amigas. E eu quero, assim, dizer que doutora Daniele, ela é um anjo que Deus colocou no meu caminho. Amém. Enquanto eu viver, eu vou ser grata a Deus pela Amém. vida dela e de toda a equipe E ela dela. ganhou uma intercessora Ganhou. também, né, Aninha? E hoje eu sou a intercessora dela, da equipe dela. E louvo a Deus por Deus usar os médicos para Amém. nos ajudar e a gente Amém. poder testemunhar das maravilhas dele aqui na terra. Amém. Hoje eu posso vir aqui na igreja de vocês, pular ali em cima. De salto, De que eu vi, viu? De salto. salto, ó. Eu vi, viu? Coisa mais Pulo. linda. Eu olhei assim, se ela hoje está pulando de salto. Larissa, Olha minha filha, só. falou, não deixe a mamãe pular muito. Então eu pulo, me abaixo e Deus tem sido meu melhor amigo. Eu sou, assim, fã de Jesus. Ele é tudo que eu tenho de melhor. De todo o meu processo, de dor, de tudo até hoje, Jesus é o meu melhor amigo. Amém. Então, eu continuo permitindo ele me amassar. Amém. E todo dia ele me amassa. Como barro, porque a gente nunca vai estar perfeita. nunca tá pronto. Não, nunca vai estar. Eu lembrei uma coisa agora, gente. Eu acho que eu vou compartilhar com vocês bem rapidinho, né? Não sei do nosso tempo, mas vale a pena porque estamos falando de vaso Sim. e de cicatrizes. E um vaso, vamos lembrar aqui, uma porcelana. Uma porcelana, quando ela é quebrada, uma vez uma pessoa... Quando eu falei a respeito da gente falar sobre perdão, sobre relacionamento, sobre perdoar o outro, uma pessoa olhou e disse, uma porcelana, quando se quebra, de relacionamentos, né, falando de relacionamentos, se
ela nunca vai ser mais a mesma. Nunca mais. Fica aqueles caquinhos bem pequenininhos, já Mas, notou? mas Ana, Ah, eu também ouvi isso dessa pessoa. Sim. Mas com a tua fala, Deus começou a me mostrar sim. que a porcelana, ela não perdeu o brilho. Ela tem rachaduras. Ela foi colada. Mas ela não deixou de brilhar. Então, quando algo se quebra, e o Senhor refaz, e o Senhor cola, e o Senhor levanta, e Ele fez para a honra e para glorificar o nome dEle, ela não vai perder o brilho. Onde colocar, Ana, esse jarro vai brilhar. Porque quem brilha não é ele, não é as rachaduras, é o brilho do Senhor. É a cola que Deus e o Espírito Santo fez. Fez. Quantos de nós estamos com cicatrizes? Todas. E estamos contando como foi essas cicatrizes. E foram todas elas curadas para a glória dele, para frutificar, para florescer. E estão aí brilhando. Essa porcelana não perde o valor. Ela vai continuar sendo um jarro para a honra e glória do Senhor. Assim como cada uma de nós. Mesmo com as O que importa cicatrizes, é que ela foi, quando é como perdão. Ele veio, o Senhor colou, restaurou, porque Jesus veio para isso, Isso. para restaurar. E a cola dele é que essa ninguém É rompe. perfeita a cola É dele. perfeita. Ela não é uma super bond que pode Não. quebrar assim. De Ele jeito pode nenhum. até quebrar, mas ele vem e refaz. Porque ele disse quando você está nas mãos do oleiro e é amassado, como você falou várias vezes. O brilho da porcelana é porcelana sempre. É, Kalina, e você falou que o valor da porcelana, né, sobre a rachadura da porcelana que não vai deixar de brilhar, possa ser que deixe de brilhar para as pessoas, né? É. Exatamente. Ela tá toda rachadinha. É. Ela tá toda tem machucada. mais- Isso não vai mais dar em é, nada. É Ai. assim os olhos humanos. É. Mas os Tu olhos vai de ver, ela vai Deus- levantar, mas vai cair. É, mas verdade. o lindo é que o brilho para Deus vai permanecer, Porque né? ele não desiste de Não, nós. Não, Não. desiste. As pessoas desistem. É. Eu Não. perguntei As pra pessoas Jesus, podem achar que "Seu, você por tem que tu valor quer me enquanto amassar você tem tanto?" algo para dar. Mas depois que você não tem E mais foi nada como para Deus dar, fez você comigo. não tem Eu mais não tinha valor. rachadura nenhuma, né? E hoje eu estou rachada, mas eu acredito Mas ainda no meu moldada brilho, por ele. moldada por ele. E ele me queria assim. Amém. Ele permitiu que tudo isso acontecesse. Ele muda só de E lugar. foi isso que ele levou Hoje eu- Jeremias na casa do rei para entender. Quem Desde era o ontem que eu oleiro, era brinco com a ele. Aninha sobre a história da forma que Deus quer de É, nós. sim, isso é muito legal. Deus diz assim, filha, eu quero que você seja um copo, mas você quer ser um prato. Quer ser a tampa. A gente não quer ser o que Deus quer que seja. verdade. É. Às vezes a gente não quer ter rachadura, não quer ter cicatriz nenhuma. Mas precisou ter para poder quer ficar do passar as jeito que lutas, Jesus né? quer, né, de nós. Tem hora que ele põe na mesa, tem hora que ele vai pôr na Isso, estante. na estante. Exatamente. O que importa é que você Vai se dar, deixe guardar um colocar. pouquinho, você, aquele Aonde chá. E ele ainda quiser. mais ele diz assim, eu não quero você como um vaso de enfeite. Eu quero que ele tenha funcionalidade. Exatamente. né? O brilho vai continuar sendo dele. Que ele possa ser útil, Amém. né? Exatamente. Não é apenas uma xícara. Ele vai- Eis-nos aqui, né? É, apenas E uma uma coisa xícara também que é de importante, enfeite. e vou pegar até a fala de vocês duas, juntando essa questão do ser útil. Você falou assim, olha, eu não gosto muito de eu aparecer, eu gosto dos bastidores, mas pastora Ana que aparece, que está ali, que vai pregar, eu quero pegar essa fala junto com esse aqui, com essa questão do brilho do ser útil. Às vezes as pessoas querem estar num lugar que não é o não é o que delas, que Deus foi o que quer. você falou, o prato, etc. e tal. Então, e eu vejo isso muito nas igrejas, na nossa igreja, toda igreja tem, não vou dizer que é só aqui, porque eu sei que é em todo lugar. Mas você querer estar onde não é o seu lugar. Deus te quer aqui. Sirva bem onde você está.
Não é isso, eu quero trazer isso para o Sendo vista coração. ou não. Eu quero trazer para o Isso. coração Sendo das vista ou não. mulheres. Às vezes a gente quer estar lá em determinado verdade. lugar. Por exemplo, o louvor é um lugar muito visto, né? É. Aí eu quero estar lá cantando. É. Mas às vezes não é porque você quer. No fundo, não é o desejo de louvar a Deus, é o desejo de estar Tá lá à ali. frente. É. E Deus não vai deixar seu desejo é esse. Vai te puxar. Então, se é para limpar o chão, limpa o chão. O Se é para galardão vai servir ser o atrás da mesmo. câmera, serve atrás da câmera. Com excelência. Com excelência. Se é para levar o púlpito, leva Leva o com púlpito. excelência. A água, se Mas vai servir a faz- água. Exato. serve com Serve com amor, tenha, com que o vaso tenha excelência. funcionalidade. Porque não É, são as exatamente. pessoas Não é? que têm que te ver, é Deus É que Deus. vê o teu coração. Isso. Deus sabe que onde Ele te colocou, você está fazendo aquilo ali com o teu amor, bem Isso. feito, do jeito que Ele quer que você faça. E eu acho que isso é tudo. Verdade. Isso já é um É a milagre. essência. Já é um milagre milagre. grande. O milagre dos milagres dele. Porque Ele Grande. quer É nos verdade. usar. Deus é maravilhoso. Eu O tava galardão vendo- daquele que está lá no banheiro, quando a gente está, né, lá no culto, a gente está lá Sim. dentro. Aquele, Depois você chega lá, que ela tá aquela mulher lá aquele limpando, senhor que, aquele... que abre a porta ali pra gente entrar, né? Como ontem esperou que na igreja a gente entrar sim, no carro. Entrar no carro. Como é importante. É. Aí É um ele ali, cuidado. O amor né? que É um aquele cuidado tem, que né? É. Se eu de levar esperar lá. a última pessoa sair da igreja. Isso. E às vezes a gente esquece até de dizer que ama. Eu te amo. Obrigado. Deus te abençoe. E quanta gente passa e nem cumprimenta. Nem Quanto cumprimenta, mais dizer eu não. te amo. É o serviço dele. E às vezes ele está precisando só de um abraço. De um abraço. De um sorriso. De um De sorriso. um bom dia. Porque Não é? abraço cura e cura, a alma cura. da gente. Quando eu estava Muitas vazia, coisas são muito libertadoras em eu nossa vida, precisava nós só não de um sabemos, abraço. né? Então o abraço Meu cura a Deus. alma. Abraço. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Ai, a gente falou muito de milagres, o nosso tempo já está meio no Acabou. finzinho, mas eu acho que a gente podia, num outro momento, a gente falar um pouquinho sobre essa questão do perdão, dessa cola que é o perdão. Não é? Porque o perdão ele vai trazer essa cola para É que verdade. tenhamos brilho novamente, não é? A gente Sim. falou um pouquinho disso e tal. Vocês topam a gente fazer um próximo com isso? Sim, Ó, vai vamos. ser um privilégio, hein? A gente Estar já tá aqui aqui, novamente, né? No pique aqui, né? Vamos Vamos para aproveitar, falar né? de perdão também. Então, queridas, eu quero agradecer vocês. Quer falar alguma coisa? Agradecer para a gente poder É só se eu fechar? só chorar aqui, Não, né? não chora mais não, não chora mais Agradecer, não. dizer o assim, lenço já socou. Meninas, Dizer que fomos muito abençoadas, né, Muito. Mi? Amém. Porque eu vi testemunho dos milagres do Senhor, nos enche de força, de esperança, fortalece a nossa fé, né? Aquece E eu o tenho coração. certeza que aquece o nosso coração, né, Mi? E eu tenho certeza que muitas de vocês, mulheres, que estão em casa nesse momento nos ouvindo, que estão sem força, sem Sim. fé, recebendo um diagnóstico, né, Claudinha? E sem esperança. Creia que há um Deus maior do que você pode imaginar. Verdade. Amém, Há um Jesus. Deus que faz o impossível acontecer. E a tua enfermidade ou a tua dor, ou seja, o que for que você esteja passando, Ele pode todas as coisas. Amém. Se coloca como um vaso nas mãos do oleiro e diz: Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Faz em mim conforme o teu querer. talvez o milagre nem seja na saúde. Talvez o milagre seja no casamento. No coração, Talvez o milagre seja com um na filho. alma. Talvez seja com um parente. Parente, Talvez seja até mesmo no financeiro, financeiro, no seu trabalho. Isso. Talvez o seu milagre no emocional. seja algo assim tão profundo que você diga assim, não dá. Seja algo que você tenha que entregar a Deus, por né? inteira. Entregar por Pergunta ao inteiro. Senhor, por questiona o inteiro. Senhor, porque Jesus Jesus questionava. Não é o que queres que eu te faça, não é? Queres? Jesus questionava. Ele sabia então, o que o cego questione-se queria. o que eu quero, o que realmente eu quero. Eu tenho que entregar, E pede Senhor, a a ti. Deus. ti. Entrega ao Senhor, pede ao Senhor. E por hoje vamos ficando por aqui, aqui. porque senão a gente vai falando. Senão a gente já bom fala de outro demais. tema, né? Bom demais. Senão nós vamos é, entrar já é. no Não, outro não, não, tema. não. Chega por hoje. Para. Mulheres lindas e abençoadas. Vou começar aqui. Pastora, muito obrigada. Ah, Deus te abençoe. Eu que Continue agradeço, nos amiga. abençoando, nos Oportunidade. honrando com sua presença. Claudinha, que prazer Muito te feliz. conhecer. Ah, prazer é meu. Eu ainda pedalo, vou voltar, porque eu também ainda estou de resguardo de cirurgia, mas logo eu volto Será a que vamos pedalar voltar a também. pedalar, amiga? Vamos, Olha minha aí, filha, uma mês
mês que vem eu tô de volta. Vamos lá. Os maridos já pedalam também, a gente vai junto e dá tudo certo. Vamos lá. Vamos. Olha só. Muito obrigada mesmo. Vamos continuar junto aí. Vamos fazer mais algumas coisas. Contem comigo. Eu sei que a gente está se conhecendo agora, né? Vocês aí já são íntimas, mas eu tô chegando agora aqui. Com nossas orações. Estou à disposição. Né? Que Deus abençoe vocês. Ai, eu que agradeço. Meninas lindas e maravilhosas do nosso Brasil. Obrigada por estarem conosco assistindo. Se esse podcast te ajudou em alguma coisa, compartilha, clica aqui embaixo na setinha, encaminha para uma amiga que precisa ouvir isso, que precisa de um milagre, que precisa conhecer mais o Senhor. Encaminha para essa amiga. Clica aqui embaixo para nos seguir, para nos acompanhar, assina o nosso canal, entre em contato conosco, ativa o sininho para que você saiba toda vez que estamos aqui, aliás, toda segunda-feira às 20 horas, né? Isso. Já marca aí na sua agenda, não perde, que vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Isso. Muito obrigada. Deus te abençoe. Um beijo grande para vocês. Tchau. Tchau.